Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente e hoje é dia de mitologia Lovecraftiana. A gente vai falar sobre a Dreamland, as terras oníricas, o sonhar do Lovecraft, pois é. Só lembrando que a gente tem uma playlist muito bacana sobre Lovecraft aqui no canal, salva aí nos teus favoritos, mas bora nesse papo agora. Bom, vamos lá. Uma boa maneira da gente contextualizar a Dreamland ou as terras oníricas do Lovecraft é falando sobre o conto A Procura de Kadaf, que tem, obviamente, como protagonista o Randolph Carter, porque nesse conto ele desce os 70 degraus rumo a Dreamland. Mas é importante entender realmente que o Lovecraft ele tem 18 contos que fazem parte do ciclo dos sonhos, onde ele vai usar então essa parte onírica com mais força. O conto A Procura de Kadaf é, na verdade, o 13º conto desse ciclo, que, na real, começa com o conto Polaris, de 1918, e termina com Através dos Portões da Chave de Prata, de 1932. O ciclo dos sonhos mostra justamente esse poder dos sonhos dentro da mitologia Lovecraftiana, ou seja, é realmente muito importante entender essa parte para entender Lovecraft, e a Dreamland é justamente o espaço dos sonhos, a Terra dos Sonhos, que é uma realidade alternativa paralela à Terra Desperta. Os mortais eles podem acessar a Dreamland através de sonhos e também através de visões, se conseguir. O que se entende pelos contos é que quando você é mais criança, mais novo, existe uma certa facilidade em acessar as terras oníricas através dos sonhos, mas quando você atinge a idade adulta, isso vai ficando cada vez mais difícil. Usando entorpecentes é possível sim você acessar, mas se você fizer como o Randolph também, você consegue. O que aconteceu com ele é que ele teve esse sonho repetido, às vezes ele decidiu buscar o lugar que ele via no sonho, que é Kadaf. Então, assim, se você perseguir seus sonhos, é possível entrar na Dreamland, é o que a gente entende. Existem alguns portais físicos que permitem esse acesso, mas também não são muitos. O lugar também é de difícil acesso, seja aqui na Terra, né, no mundo desperto, seja na Dreamland. Então, beleza, né? O que a gente aprende com o Randolph, na verdade, com esse personagem, é que ele desceu 70 degraus até a Caverna da Chama, onde ele encontrou dois sacerdotes, que é o Nashta e o Kamata. Aparentemente, eles vão avaliar se o sonhador é capaz de prosseguir nessa jornada, né, rumo a Dreamland. Sendo então capaz, o sonhador prossegue pelo caminho dos 700 passos do sono mais profundo, e aí sim o sonhador vai conseguir entrar na Dreamland pela Floresta Encantada. Bom, o que rola é que o Nashta é um deus, e ele é um deus do conhecimento, e ele conhece diversas dimensões. O Kamatafa, na verdade, é um avatar do Nashta apenas, beleza? Só um avatar. Ambos são oniscientes, ambos são onipotentes, dizem que eles podem olhar o Azathoth sem dano nenhum, e ele, né, os dois ali, na verdade, podem bater de frente com o Nyarlathotep tranquilamente, porque a palavra deles é lei ali na Caverna das Chamas. Eles protegem a Dreamland de sonhadores mal intencionados, e eles protegem também os sonhos dos homens dos terrores da Dreamland. Beleza? Essa questão do Randolph, de caminhar ali 70 degraus, depois mais 700 passos, na verdade é uma analogia bem fantasiosa, bem explícita, na verdade, de que os sonhos vêm naquele sono mais profundo que a gente tem, por isso então existe esse caminho de 700 passos. E também é uma espécie de explicação do porquê nem todo mundo sonha, ou nem todo mundo lembra dos sonhos, e por isso então vai existir o Nashta e o Kamata. As terras oníricas é um espaço que a gente chama de pluripotente, pluripresente. Em grande parte costuma ser uma espécie, sim, de reflexo do mundo desperto, onde a gente vive, mas ao mesmo tempo, sonhadores também podem modificar e podem criar espaços nas terras oníricas. Cada lugar habitado no universo tem uma Dreamland específica. A Terra tem uma Dreamland, Júpiter tem uma Dreamland e assim por diante, beleza? Aparentemente, alguns sonhadores, eles conseguem ir de uma Dreamland para outra, mas atenção, porque isso pode gerar danos nessa pessoa que, se não for preparado para esse tipo de jornada, pode dar uma enlouquecida.
Grande parte da mitologia da Dreamland é muito variável, mesmo porque, pelo que se diz, cada sonhador consegue não só usufruir do que já existe nesse lugar, mas também consegue modificar parte desse lugar enquanto sonha. Só enquanto sonha, ok? A coisa toda com as terras oníricas é que, como é um reino mais ditado pela mente, pela criatividade, pela imaginação humana, o Cthulhu ou os grandes antigos não tem tanta influência ali. Mas o que precisa realmente a gente ficar bem claro é que, apesar disso, como existe uma espécie de comunicação entre os grandes antigos e alguns humanos através de sonhos, como vocês sabem, e através desse estado alterado de consciência, os grandes antigos eles podem sim ter algum tipo de influência, mesmo que seja menor, na Dreamland. Tá? Não é algo zerado, e justamente essa influência nos sonhos por parte dos grandes antigos indica então justamente a grande potência que esses grandes antigos têm nos mais diversos planos de existência. Mas o Nyarlathotep, ele tem sim uma predominância gigantesca nesse reino, o que na verdade é muito lógico se você for analisar. A gente já falou sobre o Nyarlathotep, um vídeo específico sobre ele, mas o ponto é que ele é, como a gente pode chamar, um intermediador entre os deuses exteriores e a humanidade. Ele assume formatos humanos, ele já foi cultuado por vários cultos humanos como se ele fosse realmente um deus, ou uma divindade, ou uma criatura. Então, assim, ele vive dentre humanos, ele fala com humanos, ele cativa humanos. É como se ele, na verdade, vivesse, então, no imaginário humano constantemente. Correto? Como ele é um deus exterior, essa impressão que ele causa na humanidade cria também parte dele, uma impressão dele dentro da Dreamland e dá poder para ele ali dentro. Mas é um poder dele, que se estende dele mesmo, e não da humanidade em si. Isso é muito importante. Então já deu para sacar que o que a humanidade cria, imagina ou tem impressão pode ter um reflexo nas terras oníricas, na Dreamland. Por isso existem outras divindades no mundo onírico, divindades da humanidade mesmo, tá? Que são chamadas pela mitologia Lovecraftiana como os grandes deuses. Esses deuses, eles costumavam habitar espaços da Dreamland, especialmente as montanhas mais altas desse lugar, mas daí a humanidade começou a escalar essas montanhas, ir atrás desses deuses. E aí esses deuses não quiseram contato, eles se retiraram para a cidade de Kadaf, que era justamente a cidade que o Randolph via lá nos sonhos, ele queria visitar a todo custo e que fica no extremo norte da Dreamland. Já que então a gente já começou a falar de lugares específicos das terras oníricas, eu acho muito da hora a gente começar a explorar um pouquinho da geografia do lugar. Por quê? Porque daí a gente vai falando sobre os lugares, sobre alguns acontecimentos desses lugares, algumas criaturas que habitam ali também. E a gente vai começar pelo oeste. Por quê? Porque é justamente onde está a Floresta Encantada que eu falei antes, por onde os sonhadores conseguem, né? Eles costumam entrar na Dreamland. O oeste, então, ele é muito mais conhecido do que todas as outras regiões, como vocês vão conseguir sacar por esse vídeo, inclusive. Porque como o sonhador entra por ali, ele tem mais contato com o que está ao redor dele, beleza? Então vamos lá, que ali na Floresta Encantada tem espécies de fungos que eles brilham à noite, os galhos são retorcidos, as árvores provavelmente não são muito altas, isso é um fato, e ali vivem os Zugs, que eles têm uma aparência meio que de rato, mas eles são maiores. Eles têm alguns tentáculos ali perto da boca, e eles têm uma espécie de consciência sim, eles são sencientes. Eles são inimigos mortais de gatos, e eles matam gatinhos, e gatos adultos caçam eles, inclusive, e o Randolph teve a ajuda dos Zogs na busca por Kadaf, então eles não são tão hostis com os humanos, mas eles comem carne humana sim, e eles podem atacar viajantes, especialmente à noite, mas se você aprender a dialogar com eles, possivelmente eles podem te ajudar também, igual ajudaram o Randolph. Eles conseguem visitar o mundo desperto através de 2 lugares, mas não fica muito claro onde esses lugares estão. Mas através desses lugares eles atravessam de um mundo para o outro, do mundo desperto para os sonhos, dos sonhos para o mundo desperto. No oeste ainda a gente tem a Hatterclá,
que é uma montanha bem alta que fica a 13 dias de viagem da vila de Hatteg. Essa vila é especializada em produzir uns tecidos iridescentes assim. Essa vila ela foi estabelecida ao mesmo tempo que Nir e Utar, e isso foi há mais de 40 mil anos atrás. Lembra que eu falei que os deuses da terra eles costumavam ficar em montanhas? Então, eles costumavam justamente ficar especialmente nessa montanha que eu chamei aí de Hatteg-Tla. Às vezes eles retornam em nuvens para esse lugar para relembrarem essa época mais antiga que eles viviam ali. Dentro da mitologia Lovecraftiana, a gente tem relatos de 2 humanos que subiram a Hatteg-Tla, o Sansu e o Barzai. O Sansu tem um relato nos manuscritos pinóticos, tá? E dizem que ele não encontrou nada ali a não ser vento e pedra. O Barzai era um sacerdote e ele sumiu simplesmente quando ele chegou no topo dessa montanha. Os deuses eles costumavam ficar também em Turai, que é uma outra cadeia montanhosa a oeste da Drillland, e a humanidade confunde a lágrima dos deuses com chuva nesse lugar. Exatamente. Lerion, que é uma outra montanha que também foi habitada por deuses, também tem uma pegada meio semelhante a isso, mas os ventos do lugar, na verdade, são suspiros dos deuses, ok? Nessa montanha tem as ruínas de uma cidade muito importante, que é Igiroth, e possivelmente nessa cidade deve ter alguns goblins. A cidade de Igiroth, ela é importante por quê? Porque ela foi visitada por uma entidade que veste seda amarela. Alguns dizem ser justamente o Rei de Amarelo ou uma entidade à parte. Ali em Lerion, inclusive, parece brotar o rio Sky, que é um rio que banha a vila de Hatteg, de Nir e de Utar, e ali deságua então no Oceano Sul. Já que eu falei então de Utar, bora falar dela aí, que é a cidade dos adoradores de gatos. Ali é proibido ferir ou matar qualquer gato dessa cidade, e essa proibição se deu depois de que uma caravana de pessoas tipo ciganas passou por essa cidade. Mas fora essa peculiaridade, a cidade ela é extremamente agradável, cheia de chaminés, a população é muito acolhedora, e ali inclusive tem o Templo de Anciões também, tá? Que o Randolph, inclusive, ele acabou visitando na jornada dele. Ali nesse Templo de Anciões tem vários textos mágicos da humanidade, e aparentemente o Barzai que sumiu em Hatteg-Tla, aparentemente ele era justamente dessa cidade de Utar, beleza? A oeste também existe uma cidade costeira chamada de Lat-Lin, que é uma cidade feita de basalto. Ela margeia, na verdade, o Mar Sul, mas ela fica a oeste. É uma cidade bastante má vista pelas cidades ao redor. Isso porque as galés negras aportam ali. As galés negras são navios bem sinistros que aparentemente vêm da Lua. A Lua, sim, existe na Drillland. E os mercadores das galés negras são os homens de Leng, que na verdade eles parecem humanoides, mas eles têm cascos de cavalos, eles têm 2 chifres e muitos pelos pelo corpo e uma boca deformada, e eles costumam se alimentar de carne humana. Os homens de Leng, eles negociam com esses moradores dessa cidade, né, de Lat-Lin, e eles vendem os subis da Lua e em troca eles compram escravos que foram capturados em Parik, que é uma floresta ali da Drillland também, beleza? Esses escravos, então, eles vão ser levados para a Lua ou eles vão servir de alimento para os homens de Leng. Só que nas galés negras, que são esses barcos, esses navios, costumam ficar também as bestas lunares. As bestas lunares, eles parecem sapos deformados, e aí quando eles aportam lá em Lat-Lin, eles costumam ficar dentro do navio, eles não se mostram, eles não saem do navio. A oeste também a gente tem um lago, que tem 2 cidades rodeando esse lago. A cidade de Ib e a cidade de Sarnath. Sarnath era habitado por humanos e Ib era uma cidade habitada por Tun-Ra. Aparentemente, a cidade de Ib existia desde sempre, né, junto com os Tun, que são espécies ali meio anfíbias, que lembram mais ou menos os híbridos de Innsmouth. O nome dessa espécie foi justamente dado pelos habitantes de Sarnath e significam sem voz. Eles cultuam o deus Bokrug, que aparentemente mora nesse lago ali no fundo dele, tá? Os habitantes de Sarnath, eles não gostavam dos Tun-Ra, eles destruíram então a cidade completamente
e mataram vários habitantes dessa cidade. Alguns desses habitantes conseguiram fugir para a Lua e o Borkrug se rebelou contra esse massacre e todo ano o lago vinha se agitando. No 10º aniversário de destruição de Ib, ele destruiu Sarnath. Nem as ruínas permaneceram ali para contar a história e depois disso, então, a raça Tun-Ra retornou para Ib. Beleza? Bom, bora tomar um fôlego antes de falar sobre o sul, porque a gente já falou sobre o oeste. Mas antes da gente prosseguir no nosso papo, deixa aquele likezão aqui no vídeo para dar aquela moral no canal, beleza? E fala comigo, você tá curtindo o vídeo? Você tá curtindo essa temática? Você conhece esses detalhes da Drillland? É da hora, né? Eu gosto desse tipo de conteúdo, nossa, me empolga demais, mas bora seguir aí no nosso papo. No sul, a gente tem alguns lugares muito da hora. A ilha de Oriabe é um ponto comercial muito importante e faz essas trocas comerciais através do porto da cidade de Baharna. Ali é vendida uma resina perfumada que é dos bosques dessa ilha e tem uma cerâmica também cheia de símbolos muito estranhos que é feita com a lava de um vulcão dessa ilha também. Mas o que mais chama atenção no sul são os reinos encantados, que são 4, pelo menos a gente tem notícia de 4. Tem ali o Sonamil, que é a terra da fantasia, e existe um mito, na verdade, que os sonhos eles são feitos ali e eles são enviados para as mentes dos humanos. Que da hora, né? Eu acho isso genial. Ali também a gente tem o Talarion, ou Cidade das Mil Maravilhas, que apesar desse nome é um lugar muito macabro. O que se diz desse lugar é que quem entra não sai, e que nas ruas tem demônios e coisas bem loucas, bem translocadas. Essa cidade parece ser governada por uma criatura que é meio mulher e meio não, né, chamada Lati, e que quem olha ela morre, e aí os ossos dessas pessoas ficam na rua dessa cidade, enfim. A gente também tem o reino de Shura, que é a terra dos prazeres não alcançados, que parece ser muito bonita, com lírios, mas o vento, na verdade, carrega o cheiro de cemitérios de cidades atingidas pela peste. Como último reino fantástico e fantasioso, a gente tem o Zar, que é a terra dos sonhos esquecidos. Beleza? Ao sul, a gente também tem a Alxeringa, que é uma terra do sonhar do povo aborígena da Austrália. Aqui tem um ponto muito curioso, por quê? Porque a lenda diz que o povo de Alxeringa foi para o mundo desperto e povoou o mundo desperto, e não o inverso. E apesar dessa terra estar na Drillland, ela é meio que separada da Drillland comum que a gente conhece. E é separada por pilares de granito. Isso porque só o povo aborígena pode acessar esse lugar, mas pelo visto, um dos poucos povos que sabe desse lugar é o Arcaru, ou povo serpente. No leste, vamos para leste, a gente tem 2 lugares bem importantes, que é o Selafais e as Terras Proibidas. O Selafais foi sonhado pelo Curanes, que é o maior sonhador de que se tem notícia, beleza? E ele é humano. Na verdade, o nome dele na Terra é completamente desconhecido. Ele criou a cidade de Selafais quando ele era bem novinho. Quando vivo, ele era um sem-teto, que ele queria muito retornar para a cidade dos sonhos que ele criou quando ele era mais novo, mas era muito difícil, então ele ficava se drogando constantemente para tentar alcançar essa cidade a todo custo. Como sonhador, ele foi um dos 3 a visitar a corte do Azathoth, e ele foi o único a voltar à ação. Ele acabou morrendo, o corpo físico dele, quando ele caiu dos penhascos de Innsmouth, e quando ele morreu, ele passou então a ser o rei da cidade que ele criou, que é Selafais. Só que morto enquanto rei nessa cidade dos sonhos, dessa terra dos sonhos, ele começou a sentir saudade da parte de vida da terra dele, então ele acaba criando um espaço ali que replica onde ele passou a infância quando era vivo. Beleza? As Terras Proibidas é uma região assim cheia de vulcão, cheia de fogo, é uma área meio desértica, que é muito conhecida por deixar os sonhadores completamente insanos, loucos. Então o Curanes proibiu essas terras para os sonhadores, mas se tem notícia de que alguns anões vivem ali ao redor, beleza? O norte, vamos falar do norte. Tem Kadaf, que é justamente essa montanha onde foi construído o castelo de Onyx dos grandes deuses. Foi justamente para onde o Randolph Carter foi. E é interessante porque existe relato de que Kadaf pode estar na Antártida real, ou na Mongólia, ou na Turquia. Parece haver uma confluência entre vários locais.
Kadaf também parece fazer referência a Kepher, né, que é a serifa ali cabalística que leva a unidade com Deus, numa espécie de analogia, né, porque os deuses humanos estão ali. E ao norte também a gente tem Lomar, que era uma cidade que ela existia na realidade. Essa cidade, na realidade, existia desde os tempos pré-históricos, e os relatos que se tem é que ela foi completamente destruída, provavelmente, na verdade, pelos Inutos. Outras versões dizem que a cidade foi destruída pelo Gnofek, tá? E que ele perseguiu os Lomarianos até eles descobrirem um portal mágico que levaria eles para Dreamland, onde Lomar existe justamente devido aos sonhos desses habitantes de lá. É uma história muito complicada. Ao norte a gente tem o lar daqueles homens de Leng que eu falei, né? Então por quê? Porque ali fica o Planalto de Leng, que é um lugar muito frio, mas aparentemente várias realidades também convergem ali, o que torna essa localização e o aspecto físico desse lugar um pouquinho incerto. Ali é o lugar dos homens, né, o lar dos homens de Leng, mas também tem umas aranhas bem grandes que comem os humanos, e é bem provável que essas aranhas sejam crias do Atlach-Nak, que é um grande antigo, que é um deus, né, aranha ali no caso, que se apresenta como uma aranha com um rosto humano, ou então com uma mulher que tem vários braços, beleza? O Atlach-Nak é um deus, na verdade, que ele mora em umas cavernas debaixo de um monte, debaixo. Ele fica fazendo uma teia gigantesca, que na verdade é uma ponte entre a Dreamland e o mundo desperto. A lenda diz que quando ele completar essa teia, quando essa teia estiver completa, o mundo desperto vai ser completamente finalizado. Isso por quê? Porque vai haver então uma completa conexão entre o mundo desperto e o mundo onírico, o que demonstra, na verdade, o poder dos sonhos de consumir a realidade em si. Aqui no Planalto de Leng tem um mosteiro que ele é ocupado pelo sumo sacerdote, que não deve ser nomeado, que não deve ser descrito. Ele veste uma seda amarela e ele usa uma máscara no rosto, podendo sim ser aquele rei de amarelo que visitou a cidade de Giroth. A presença dele dentro da Dreamland é muito interessante. Por quê? Porque ele serve aos deuses exteriores. Então demonstra, de novo, toda essa conexão entre Dreamland e deuses exteriores. E além disso, o que se sabe é que da Dreamland você pode acessar outros dois lugares, que é o Abismo e a Lua. O Abismo, ou Submundo, ele é realmente subterrâneo, tá? Ali na Dreamland mesmo, tem diversos monstros que habitam esse lugar. E a Lua? Não, a Lua ela pode ser acessada por um navio, que tem aquelas feras lunares que estão a serviço do Nyarlathotep. E eu quis chamar a atenção para esses dois lugares em específicos, porque eu queria falar do Nodens. O Nodens, ele é o grande senhor do abismo. Ele é um dos deuses antigos, ele tem uma aparência de um homem idoso, sabe? Forte, assim, com barba. E na Dreamland, ele caça criaturas malignas que ficam ali e que estão amando, inclusive, dos grandes antigos ou do Nyarlathotep. Ele ajuda alguns humanos, sim, como a gente vê no conto do Randolph, mas não é porque ele é bonzinho, tá? A natureza dele não é muito bem delineada dentro dos contos. Ele caça criaturas malignas do Nyarlathotep porque, na verdade, essas criaturas são mais desafiadoras, tá? Não porque ele é bonzinho de fato. O Nodens, ele conta com a ajuda dos Night Gaunts, que são criaturas voadoras bem silenciosas. Eles costumam caçar também Shantax, que também são criaturas voadoras que vivem no deserto da Dreamland. Beleza? E a gente finaliza o nosso papo sobre Dreamland aqui. Bastante longo, bastante detalhe, eu espero que vocês tenham aproveitado. Deu para viajar bastante assim nas terras oníricas Lovecraftianas, né? Mas aproveita e se inscreve por aqui e ativa o sininho para você não perder os próximos papos. Eu espero te ver nos próximos vídeos e até mais.